Vamos gravar, gente. Graça e paz, minhas irmãs. Sou Ana Jéssica, filha do Deus vivo, serva de Cristo. Aleluia. Estou aqui para compartilhar algumas coisas que têm queimado no meu coração nos últimos dias. Eu passei por uma conferência missionária na minha igreja e me incendiou de tal forma que eu posso dizer a minha vida é uma antes daquelas palavras que eu vi e outra depois, porque o Espírito Santo todos os dias tem queimado o meu coração com as palavras que eu ouvi. Aleluia, Jesus, obrigada. Que essas palavras que o Senhor vem derramar sobre nós nessa tarde possa queimar o nosso coração. Porque é assim, no caminho de Emaús, enquanto Jesus falava, aquelas palavras ardiam no coração deles. Aleluia, glória a Deus. Então, missão, eu quero dizer, para começar, o título da mensagem vai ser essa: Missão é amar. A nossa missão é amar. A gente busca muitas definições, tem muitas experiências, tem muitas coisas, mas a base de tudo é o amor. E a palavra que eu vou ler hoje aqui para a gente está em João 17. Aleluia! Se você quiser, abre a sua Bíblia e eu vou ler aqui. Aleluia! Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Gente, eu amo esse versículo. Senhor Jesus, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Aleluia, até aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, minhas irmãs. Agora que essa tarde é revelação de cada um aqui de vocês, vai sair com a revelação da sua missão direcionada pelo Espírito Santo. Porque Jesus fez essa oração. Ele fala: Pai, glorifica o teu filho. Mas para que Jesus glorifica o Filho? Para que o Filho glorifique a ti. E aí vem o passo a passo. Como é que o Filho vai glorificar? Aí ele diz: O Senhor me deu autoridade. Aleluia, todas nós aqui somos filhas amadas do Senhor. Vá seguindo Jesus aí. Assim como o Senhor me deu autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos o que lhe deste. Pronto. Jesus, ele tinha um propósito bem claro, direcionado diante de Deus. E ele foi em vários lugares. Multidões o acompanhavam. Pessoas foram tocadas. Quem escolheu essas pessoas? Primeira resposta: o Pai. O Pai lhe deixa, o Pai deu para Jesus aquelas pessoas que ele curou, aquelas pessoas que ele tocou, aquelas pessoas que ele pregou. As pessoas que ele discipulou foram dadas pelo Pai. Então, a primeira coisa, minhas irmãs, se hoje você está aqui, se hoje você tem certeza da sua salvação, foi porque Deus, ele escolheu você. Ele destinou você para esse propósito. Aleluia. E ele colocou alguém no seu caminho. Às vezes, sempre tem alguém, né? Ou vem lá da infância, às vezes a gente nem lembra qual foi o nosso encontro, como foi o nosso encontro. A gente às vezes diz, foi aquela experiência tal, mas antes de muito tempo já vem acontecendo coisas que o Senhor faz na nossa vida para que nós cheguemos até alguém que vai ser uma referência de quê? Uma referência do dia que eu encontrei Jesus. Pô, essa pessoa, eu digo assim, foi como um Jesus para mim. Houve um pastor na minha vida que eu olhava para ele, eu via Jesus, gente, era impressionante. Porque o homem era tudo de Jesus. Pregava as palavras, o povo ficava tudo assim, ó, tudo. E as pessoas iam atrás dele porque era muito alimento, era muita coisa que ele transbordava. E eu me sentia assim, como uma discípula de Jesus ali. Até hoje, as palavras desse homem, depois que eu saí da igreja, ficou aí uns 13 anos, nessa faixa aí, 10, 12, não sei, não contei. Mas as palavras dele ainda queimam dentro de mim. Hoje eu leio a Bíblia e eu me lembro de sermões que eu ouvia dele.
Eu estava afastada da igreja e as palavras vinham na minha mente. E aquilo queimava o meu coração e aquilo me deixava triste, me deixava angustiada, me lembrava meu localizador. Ei, eu tenho um lugar e não é aqui. Por isso que eu nunca ia ficar satisfeita no mundo, porque eu não era de lá. Por quê? Porque o meu pai, ele já tinha me dado nessa terra. Ele me deu, ele, aleluia. Ele já me escolheu, ele me deu a Cristo. Aleluia, não foi Cristo que veio, foi eu fui dada ao Pai, a Cristo. E através de Cristo eu tô aqui. Aleluia. E a vida eterna que a gente tanto busca, a gente faz o que hoje, gente? Hoje a gente busca a vida eterna. Hoje a gente crê em Deus para ter salvação. E essa salvação é a nossa esperança. Porque a gente suporta tantas coisas, como já foi dito aqui no início dessa palavra, a gente suporta tantas coisas. Por quê? Por que que a gente aguenta? Porque tem um propósito. Porque a gente cai e a gente não joga tudo pra cima. Porque a gente se arrepende, porque a gente sabe que Deus vai perdoar e a gente não quer perder a nossa salvação. Jesus é a nossa esperança. Nós olhamos para Ele, nós somos convencidos. Nós olhamos para Ele, nós somos motivadas, nós somos impulsionadas. Mas a vida eterna não é sentar, aceitar Jesus e ficar bem. Pronto, salvo uma vez, salvo para sempre. Porque eu vim de uma igreja que é meio, as pessoas vivem meio assim. Salvo uma vez, salvo para sempre. Faz um monte de besteira, mas está salvo. Não quer mais buscar profundidade com Jesus, mas está salvo. Então, Jesus ele fala: a vida eterna é esta, que te conheçam. Dois pontos, para você saber que ele está falando sobre a vida eterna. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês que também ouvi nessa ministração do pastor Pedro. A nossa vida eterna já começou, porque aqui nós já podemos conhecer a Deus. Aqui nós já temos o conhecido, já caminhamos conhecendo Ele, porque a eternidade ela não é suficiente para a gente conhecer tudo que Deus quer para derramar para a gente. Tudo que a gente pode conhecer de Deus, nem a eternidade seria suficiente. É por isso que a gente já começou. Agora, uns conhecem um pouquinho, outros já caminharam mais um pouquinho, outros já vão entrando naquelas águas de Ezequiel. As águas vão, mas não é certo que você pare com as águas nos pés. Não é certo que você pare com as águas no joelho. Não é certo que você pare com as águas na cintura, muito menos com as águas acima dos ombros. Mas é certo que você entre e mergulhe nas águas do conhecimento do único Deus verdadeiro. E quando você mergulha nessas águas, aleluia! Você não só conhece a Ele, como você o faz conhecido. Não tem como, minha irmã, aleluia, você conhecer a Cristo. Não é ter informação de Jesus, é conhecer Jesus e você não fazê-lo conhecido. Então não tem muita coisa que vai cair de diferente, o poder vai cair aqui, eu vou sair falando de Jesus como nunca antes, vai ter uma experiência que vai mudar a minha vida. A experiência que muda a sua vida é todos os dias você buscar conhecê-lo. Agora, se você não conhece, você não tem como falar dele. Se você não conhece, você vai continuar reproduzindo informações que muitas vezes não estão nem certas. Quantas coisas a gente fala, e eu já falei assim, Jesus, me ajuda, viu? Que eu comecei a falar só na misericórdia do Senhor. Daqui a pouco eu tô falando coisa aí que eu tô pecando, Senhor. Tem misericórdia. Porque eu já falei pra Deus, eu não confio em mim, mas eu confio nele. Então, o que ele me manda, eu tô aqui, obedecendo. Então, primeiro, a primeira forma que a gente faz missões é conhecendo a Cristo. Conheça Ele. Aí a gente vai para a mulher samaritana. A mulher não foi direcionada por nenhum pastor, nem pregador, nem teve curso missionário para falar de Jesus, não. Ela saiu tão impactada com aquele homem, tão estremecida por dentro, as palavras queimavam tanto o coração dela, que ela já saiu já. Eu preciso falar dele. Todo mundo precisa ver ele. As pessoas precisam ver ele. E o que mais me impressiona é que aquela mulher que não teve nenhum curso missionário, que não teve nenhum contato com. Ela era de outro povo, não era do povo judeu. Ela só tinha ouvido falar, porque ela falava, né? Os meus pais adoraram nesse monte e a gente vai voltar a adorar aqui. Ela cria nessa promessa que ela tinha ouvido falar. Mas ela nunca tinha visto, ela nunca tinha conhecido o Messias. E ali mudou. Quando ela conheceu, ela deixou de ser informada para ter visto com os próprios olhos. Aleluia! Aleluia!
Hoje, que todas as informações que a gente tenha sejam testificadas pelo próprio Cristo em nossas vidas, por experiências pessoais, por relacionamento, por conexão, por resposta de oração. Esse tem que ser o desejo da nossa alma, porque a vida eterna é esta. A vida eterna é esta. Aleluia. E aí, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Então, o Pai, ele confiou obras para cada uma de nós. Porque se somos pequeno Cristos, a gente pode pegar essa oração de Jesus, a gente pode entrar nela. E tá aqui, Jesus, o Senhor me deu poder, o Senhor me deu autoridade. Tem uma obra para eu fazer. Agora, me ajuda, Jesus. Me ajuda. O que é que eu faço agora? Para onde eu vou agora? Tudo que Jesus fazia, Jesus sendo filho de Deus, tendo autoridade dada por Deus, tendo visto, vivido na glória com Deus. Ele primeiro ouvia o Pai. Ele falava com o Pai, ele perguntava ao Pai, depois ele fazia. Então, que nós possamos entender, gente, que nós só vamos ser, de fato, glorificar o Pai quando nós estivermos o ouvindo, conhecendo as palavras dele, discernindo quando é ele que fala com a gente, discernindo não só a voz do Pai, mas discernindo espíritos. E eu acho linda essa passagem que o Senhor toca também no meu coração. As ovelhas conhecem a voz do pastor. E no dia que eu eu não falei voltar para a presença de Deus, porque o pastor também falou algo que marcou meu coração. Ninguém sai da presença de Deus, porque o salmista Davi fala: se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama no inferno, ali o Senhor está também. Então nós só deixamos de desfrutar, mas ela não larga a gente. E aí isso tocou meu coração porque eu estava vendo os vídeos antes de ouvir essa palavra, de um mês antes de eu ter um encontro com Jesus. Eu tava lá com o meu belo cropped na minha sala, tomando meu vinho, com o meu belo shortinho curto, e do nada eu coloquei um louvor no meu celular. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. E eu comecei a cantar esse louvor. Daqui a pouco eu comecei a chorar, ouvindo essa música. E aquilo era a presença de Deus. Visualmente, aos olhos dos crentes que ainda não conheceram Jesus, eu vou chamar assim, eu não estava adequada para estar na presença de Deus. Porque eu estava ali top, com meu cropped, tomando vinho, enchendo a minha cara. Cheia de pecado, miserável, desgramada. Continuo cheia de pecado, continuo. Mas outro tipo de pecado. Mas a presença estava ali. O Senhor sempre esteve ali. E quando a gente se converte, quando a gente realmente tem um encontro com Jesus, a gente vai vendo que no buraco que a gente passou, ali na mais profunda abismo, ele realmente estava lá. Meu Deus, porque senão a gente não estava nem aqui. Então, ele está sempre conosco. Então, da mesma forma que a presença de Deus está com a gente, que nós estamos aqui desfrutando, o que nos separa das pessoas que ainda não conheceram é porque elas ainda não conseguem desfrutar. Porque o pecado afasta a gente de Deus. Aleluia. As tuas iniquidades fazem separação, né? As nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Mas isso não significa que ele não esteja lá. É uma separação colocada pelo pecado, mas que a qualquer momento você clamar, ela cai. Então é por isso que nós temos hoje que mudar o nosso olhar para com as vidas que ainda não conhecem Jesus. Porque elas estão ali. Elas têm a presença de Deus ali do lado delas também. Mas elas só não conseguem enxergar. Quem vai fazer elas enxergarem? Ah, agora eu vou te dizer. O cego lá em Jericó. Tava lá aquele que todo mundo conhece aqui, né? Eu acho. Que fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Tava lá. A vida toda cego. Tava naquela cidade. E Jesus entrou naquela cidade. Jesus sempre foi assim, gente. Eu creio que Jesus tinha o propósito dele certinho. Mas ele estava indo para Jerusalém. Porém, antes de chegar em Jerusalém, ele saiu de Jericó. A passagem fala assim, que Jesus saiu de Jericó. Se ele saiu, ele entrou. Então sabemos que Jesus entrou. Então quando tava na porta que teve, né, a multidão lá e o cego gritando. E aí dentro dessa multidão tinha pessoas gritando: "Cala a boca! Cala a boca!" Às vezes queria ouvir Jesus, não tava conseguindo porque tava um barulho, e o cego gritando desesperadamente, alguém tava lá: "Cala a boca! Cala a boca!"
Mas também teve alguém que falou assim: tem de bom ânimo. Quer dizer, quando Jesus ouviu ele, depois eu boto aqui a passagem, gente, porque eu não vou abrir só para adiantar mesmo. Jesus ouviu ele, e aí Jesus falou: traga ele aqui, alguma coisa assim. E aí uma pessoa falou pro cego: tem de bom ânimo, o mestre te chama, ele te chama. Mas vem cá, essa pessoa que falou isso provavelmente foi a pessoa que levou o cego, porque como é que o cego estava no meio da multidão? Jesus manda trazer o cego, traga ele aqui, traga ele aqui. Então ele veio de algum lugar. Traga ele, ele não estava perto de Jesus. Alguém trouxe o cego. Por quê? Como é que o cego ia, gente, no meio da multidão chegar até Jesus? Então alguém trouxe. Eu creio que foi esse que fez. Tem de bom ânimo, o mestre te chama. Aí trouxe o cego para Jesus. E ali Jesus falou: o que é que você quer? Que é uma pergunta que todo mundo fica: meu Deus, por que que Jesus perguntou o que é que aquele cego queria? Mas ele disse: eu quero ver. E ali ele teve os olhos dele abertos. Então, as pessoas que estão hoje sem encontrar Jesus, elas não têm os olhos abertos, elas estão cegas. Às vezes não são cegas de nascença, mas ela tem a cegueira espiritual. E muitas vezes a gente não enxerga o mundo espiritual, porque nós também estamos cegas, olhando para o nosso próprio umbigo, olhando para os nossos próprios problemas. Ah, se eu estou me matando, eu falo só das minhas experiências, do que eu já ouvi, do que eu já pensei, do que eu já falei. Se eu estou me matando aqui atrás de Jesus, quem quiser que se mate. Quem quiser que vá, que corra, que busque, que nada, eu não vou parar minha vida para ficar aqui dando suporte para ninguém, não. Então, muitas vezes a minha vidinha tá aqui. Eu faço, o dia de evangelizar é esse. Vou lá, faço o evangelismo e volto para minha casa. Mas não existe isso no reino de Deus. Porque a vida eterna é que conheçam a Jesus. A vida eterna é fazer Jesus conhecido. Então, a nossa vida eterna já começou. E a gente não desfruta. Porque a gente não conhece Jesus. Porque no momento que a gente conhece Jesus, a gente começa a desfrutar da presença dele. Tá num buraco, tá no abismo, tá em qualquer lugar que você tiver, você tá desfrutando. Tá? Às vezes eu tô na academia, daqui a pouco já tô emocionada, já tô querendo chorar, boto o louvor, eu quero pular, eu vejo a presença, eu sinto a presença. Quanto mais você busca a presença, mais sensível você fica à presença. Quanto mais você pede por ele, mais dele você tem. Ele não tem limite. A eternidade não é suficiente para que Jesus seja conhecido. Então vamos lá, voltando, vamos finalizar aqui que eu também não vou me prolongar muito. Queria me prolongar muito, mas não posso. Mas enfim, existem pessoas nessa multidão, né, que estão ali cercando o cego. É aquele que fala cala a boca. Essa aí não merece não. Ih, você quer? Ih, tem gente pra essa aí não. Meu Deus, tá perdida. Ó, pra esse tipo de gente, quantas vezes, gente, ninguém dava nada pela minha vida, ô Jesus. Vai pra onde, gente? Sem futuro. Essa aí é doida, doida, doida de pedra. Como a Ellen falou no início também sobre isso. Quantas vezes o cego, coitado, quem ia dizer que aquele cego, que nem que estava tão longe de Jesus, às vezes, a multidão estava ali. Quem ia dizer que aquele cego ia ser curado naquele dia? E aí, muito lindo isso também que o missionário falou, que para aquele cego gritar Jesus, filho de Davi, ele tinha ouvido falar de Jesus, porque a Bíblia fala que a fama de Jesus corria por todo os lugares, né? Então alguém ainda teve essa parte nessa missão de chegar pro cego e dizer, olha, tem um Jesus aí que tá curando, viu? Que tá fazendo o que tá acontecendo. Alguém passou a informação pro cego. Tá fazendo o que tá acontecendo. Se você vê ele aí, meu filho, vá lá que ele vai te curar. Eu creio que isso aconteceu, né? Não tá escrito na Bíblia. Mas se um cego não via, como é que ele ia ter noção, né? Que Jesus estava ali? Ele ouviu. Porque ele ouvia, né, gente? Então ele ouviu de alguém. Deve ter ouvido sobre a fama de Davi, de Jesus. E aí, nessa hora, ele gritou desesperadamente. Aí depois ele ouviu que Jesus estava lá, pronto, chegou meu dia, chegou minha vez, é agora, Jesus está aqui, eu vou ser curado. E começou a gritar desesperadamente: Jesus, filho de Davi! E uma coisa muito forte, fica com isso no seu coração. O mundo está gritando. As pessoas estão famintas. Quantas vezes eu gritei no meu quarto? Ninguém sabia. Tinha acabado de sair de uma festa, de uma farra, de uma balada, mas o vazio tava lá gritando. A dor na alma tava lá gritando. Descontava minha insatisfação, minhas mágoas, minhas dores em todo mundo. Queria procurar problema com amigo, com o marido, com todo mundo que estivesse na minha frente, mas o problema não estava nas pessoas, o problema estava dentro de mim, o problema estava que eu olhava para mim, eu sabia que eu não tinha mais a presença que um dia eu desfrutei.
Eu sabia que nada do mundo mais saciava a minha alma. E era uma vida, meu Deus, que não tinha forma. E as pessoas que estão ao nosso redor, nosso marido que ainda não é convertido, a nossa mãe, as pessoas que estão na rua, as pessoas que vão cruzar o nosso caminho, elas estão gritando, cada um da sua forma. Estão gritando para alguém que tire as vendas dos olhos delas, que as faça enxergar, porque todos nós precisamos de Deus. O nosso coração dentro de nós tem necessidade de Deus. Nós precisamos ter conexões espirituais. Então as pessoas buscam em todos os lugares, estão cheias de informação, pegam essas informações e usam em candomblé, em outras religiões, vai para centro espírita, mas elas estão procurando a mesma coisa que eu e que você. E a gente precisa entender isso. Se a gente quer fazer Jesus conhecido, olhar para o outro não como diferente, mas como igual, só tá cego. E quem vai ser eu e você na multidão? A gente vai pegar o cego e vai dizer: Jesus te chama, venha. Ou a gente vai gritar: cala a boca, vai para casa, fica quieto, eu quero ouvir Jesus, sai daqui de perto de mim. Quantas vezes nosso comportamento é assim, minhas irmãs, dentro de nossa casa? E eu quero orar. Ninguém me deixa em paz. Meu próprio filho já fez isso. Filho, peraí, sai daqui que eu quero orar. E ontem passei uma experiência linda com meu filho. O Senhor foi tratando, o Senhor está tratando, o Senhor tá tratando. Oh, glória a Jesus, Jesus é lindo. E eu olho no espelho e falo: Jesus, esse comportamento meu aqui tá cada dia mais parecido com o Senhor. E eu desfruto, eu me alegro, eu falo: meu Deus, quem era eu? Eu não tô mais igual. Eu tô na Bíblia, eu tô na Bíblia, porque de glória em glória somos transformados. Eu tô vivendo a Bíblia, Jesus. Eu fico tão feliz com isso, porque antes eu lia a Bíblia, eu tinha informação da Bíblia, mas eu não conhecia o autor. Eu não sabia viver a Bíblia. E agora Jesus está me ensinando a viver a Bíblia. E quando eu vivo a Bíblia, dói, 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 mas alegra, traz alma, traz calma, traz prazer. E aí eu fui tomar banho. Daqui a pouco meu filho do nada. Mãe, é isso, velho. Eu tô no banheiro fazendo as minhas necessidades, o filho entra. Tô tomando banho, o filho entra. Mas eu tava louvando numa adoração ao Senhor naquele banheiro e falando em línguas. E meu filho entrou: mãe, eu quero ficar aqui no banheiro. Acabou meu negócio, não vou poder orar em paz. Ô, menino, sai daqui. Mas ontem foi diferente. Ontem eu tava assim, meu Deus, transbordando a presença. E eu continuei louvando e louvando e falando em línguas e lá. E aí eu abri a porta do banheiro e ele tava lá de boa jogando. Eu falei: filho, Jesus está aqui. E aí falava em língua e mistério. E aí ele falou assim: eu sei, minha mãe, eu sinto ele. Ah, minhas irmãs. Eu não sei se eu ganhei meu dia, mas minha vida foi ganha nesse dia ontem. Quando eu vi meu filho dizer: eu sinto Jesus. Aleluia, glória a Deus. E muitas vezes você não sabe, mas quem está na sua casa vai sentir Jesus quando você estiver conhecendo Ele. Não tem como não sentir Jesus. Às vezes o diabo vai pipocar lá na sua casa. Você vai ter rebordosa. Você vai ver o diabo gritando. Você vai ver o diabo xingando. Você vai ver o diabo querendo dar na sua cara. Mas é Jesus através de você. Porque quando Jesus passava perto dos endemoniados, o endemoniado fazia o quê? Ou ficava soltando piada, ou saía correndo. Gente, o diabo se manifesta quando você tá com a presença de Deus. Mas você tá cheia de Deus. E você não quer que o diabo se manifeste. Aí não tem como, o reino subdividido não subsiste. Luz é luz, treva é treva. Mas nós precisamos ter discernimento. E aí ontem aconteceu outra coisa, a gente vai falando e vai testemunhando, porque a minha missão. Ontem eu fiquei tão feliz, gente. Esse final de semana mudou minha vida, por quê? Porque eu achava que Deus estava me preparando para a missão, mas eu tô vendo que eu já tô na missão. Eu comecei a descobrir que eu já tô na missão. A minha missão é fazer Jesus conhecido. E eu tô fazendo para meu filho. E eu tô fazendo para minha sogra. E eu tô fazendo para minha cunhada. Como é que eu tô fazendo? Eu tô pregando para eles? Não. Eu tô conhecendo Jesus. Eu tô conhecendo ele. Eu tô mergulhando na presença dele. E quem chegar perto de mim tem que sentir a presença de Jesus que eu carrego. Aleluia! Quem chegar perto de você é Géria. Quem chegar perto de você é Ellen. Não vai ver Ellen, não. Vai ver Cristo. Então que morra o meu nome com o meu corpo, mas que Cristo vive em mim. Porque como o apóstolo Paulo falava, viver, como é? Morrer é lucro, viver é Cristo. Viver não é Ana Jéssica. Viver não é você.
que tá ouvindo essa mensagem, viver é Cristo. Se a gente tem vida, é porque o Pai nos chamou para nos glorificar, para nós glorificarmos a Ele. Aleluia! Como é que o Pai nos glorifica? Presença, Espírito Santo, discernimento, sabedoria, poder, autoridade. Tudo isso você tem quando você busca na fonte. E assim ele é glorificado através de nós. Aí eu vou falar outra coisa. Minha sogra tava lá, saí do culto cheia da presença de Deus. Eu falei assim: agora vai começar o culto. Aí o pastor falou isso no culto. Gente, o culto não é aqui, não. O culto é lá, quando você sai daqui da igreja, quando você sai da atmosfera da presença e você vê se você consegue sentir a presença ainda com você. Se você não larga ela de lado aqui na igreja e fica, agora é a carne que vai imperar. Ou se você carrega essa presença, se você cuida dessa presença, se você zela por essa presença na sua casa. Aí cheguei lá, a minha sogra, a minha cunhada, minha sogra tá com um furúnculo, uma coisa horrível. E aí eu falei, é hoje, Jesus, é casa pra arrumar, filho pra cuidar, é furúnculo pra olhar, e vamos lá nessa missão. E eu tava assim, nesse espírito que eu tô aqui com vocês hoje, eu tava ontem, eu falei, vamos pra minha missão, minha missão. A minha missão, eu fiquei lá lavando meus pratos, coloquei louvor e fui na minha missão. Traz a presença, gente. Traz a presença para perto de vocês, porque é só assim que a nossa carne vai dando lugar ao Espírito. Nós precisamos deixar ele tomar o nosso corpo. Beleza. Fui fazendo minhas coisas normal. Não preguei para ninguém. Minha cunhada fez o curativo e minha sogra. Agora vocês vão ver a diferença da presença. E aí ela foi, ficou com minha sogra. E quando ela sai de lá, minha sogra tá de cara feia. A filha vai visitar a mãe, a filha fica de cara feia. E a mãe fica de cara feia. Tá vendo? Não adianta, gente. Aí fez o curativo nela, Lana. Aí eu tava culpada na hora, ela me chamou, Ana. Aí, pode vir aqui? Eu falei, posso. Fui lá. Ó, minha filha, Cristina fez o curativo aqui em mim, mas tá doendo, tá repuxando, não tá legal. Você pode fazer de novo? Minha irmã, eu peguei, ó, vamos fazer aqui, deixa eu tirar, né? Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bom, e Jesus vai botar na mão aqui. E aí fiz o curativo. Daqui a pouco saí, fui fazer minhas coisas. Pra mim era uma atitude normal, uma tarefa normal, algo normal do meu dia a dia, gente, comum. A missão está acontecendo. Preste atenção. Saí, nananana. Daqui a pouco de noite fui lá fazer outra coisa pra ela. Cheguei lá. Ela, Ana, oh Jesus, oro tanto por você, Ana. Você botou a mão aqui, o negócio já tá bom, não tô sentindo mais dor. Tava doendo tanto, me incomodando tanto, me repuxou tanto. Deus abençoe você, minha filha. Deus abençoe você. Sabe o que é isso, minhas irmãs? Amor. Amor. Na mesma hora o Espírito Santo fez, a filha fez. Mas não foi com amor. Eu fiz com amor. Mas eu não fiz com amor porque eu sou nada, não, gente. Eu não fiz com amor porque eu presto, não. Porque muitas vezes eu fui quebra-pau lá na minha casa com minha sogra. Eu fiz com amor porque eu estou carregando a presença de Deus. Eu fiz com amor porque o Espírito Santo me deu, abriu a minha visão, tirou a venda que estava me cegando. A venda da religiosidade. Você pode dar um glória a Deus se você quer que o Espírito Santo tire a venda da religiosidade dos seus olhos? Para que você pare de achar que vida com Deus é na igreja, para que você pare de achar que ministério é lá dentro da igreja, fazendo. Seu ministério já começou e o ministério começa no lugar que você tá. Tá olhando para onde você tá? Olha para o lado, olha para o outro, olha para o chão, olha para o teto. Esse é seu ministério. Começou, minha irmã. A vida eterna é essa. Conheça Jesus. Porque Jesus não precisa que você vá na igreja para ele ser conhecido. Ele tá aí com você. Então conheça ele. Tá fazendo coisa dentro de casa, tá lavando os pratos, tá tomando banho, tá trocando a fralda, conheça ele. Eu gosto de uma coisa também pra finalizar. Pastora Maria Luque, amo a vida dela. Se tiverem oportunidade, sigam, conheçam. Porque o testemunho dela é lindo e o Senhor tem operado grandes coisas através da vida dela. E Deus sempre fala muito comigo através dela. E grave isso, fique na sua cabeça nisso. Tudo que nós fazemos no mundo espiritual, nada tem neutralidade. Ou é para Deus, ou é para o diabo. As coisas que nós fazemos. Todas as coisas que nós fazemos. Então, se você varre uma casa, ou você tá fazendo, vai adorar, ou essa casa varrida vai adorar a Deus, ou essa casa varrida vai ser adoração pro diabo. Se você tá lavando um prato, se você tá cuidando do seu filho, se você tá trabalhando, tudo o que nós fazemos é para adorar a Deus. Por quê? Porque nós fomos criadas para adorar Ele. Mas você acha, minha irmã, que se você tá assim, fazendo uma coisa, você vê que seu coração tá cheio de angústia, cheio de amargura, cheio de ódio, que Deus vai receber essa adoração?
Você olha porque você faz, você não gosta do que você faz, você xinga, você resmunga, você briga, você tá de cara feia. Igual a mulher de Provérbios. É melhor tá numa. Como é? O provérbio que é melhor tá numa. Calma, Deus, peraí. Tá com a mulher rixosa. É melhor tá no cubículo do que numa casa espaçosa, eu acho, que é com a mulher rixosa. Alguma coisa assim. Ou como uma mulher que é como uma goteira que pinga, 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 pinga. De mau humor. Nananana. Então, assim é a vida. Então, a nossa missão não é estar com Bíblia na ponta da língua o tempo todo, mandando palavra para os outros, procurando falar de Jesus através de palavras que a gente sabe que o outro não vai entender. Vai causar uma discussão, vai brigar com a gente. Eu que vá falar com a Bíblia com meu marido, tu é correndo. Eu falei, Jesus, não, 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 não. Porque começa uma discussão lá em casa, minha irmã. Eu nem tenho, eu falei para Jesus, Jesus, eu não tenho nem argumento para falar com esse homem, vai ter que ser o Senhor. E Jesus está falando. Quando eu me calo, Jesus fala através de mim. Quando eu me calo, Jesus fala através do meu comportamento. Quando eu me calo, Jesus fala através da minha fé. Mais uma coisa. Ano passado, quebrei um pau lá em casa, fechou a porta, foi uma agonia, uma confusão, eu tinha acabado de me converter. Cai na carne, a carne lá gritando ainda. Aprendendo, gente, aprendendo. A gente tem que aprender. Agora a gente só não pode ficar do mesmo jeito para sempre. Mas a gente tem que evoluir conhecendo a Jesus. À medida que a gente conhece, a gente vai sendo transformado. Mas também não se culpe, porque se você ainda tá como eu, batendo porta, quebrando a casa, não se culpe, não, minha irmã, porque Jesus está te trazendo aqui hoje para te mudar. Para mudar a sua mente, em nome de Jesus. E aí eu bati lá pra trás, que discuti com minha cunhada, foi uma confusão na minha casa, até hoje eu lembro. Liguei pra ela desesperada, vou embora dessa casa, não quero mais saber disso. Era o lugar da minha missão. Era o lugar que Satanás estava se levantando, porque ele sabia que quando eu entendesse, ela era vassoura, cantarará, ia ser, ô glória de Deus, ô graça do Senhor. Ele ia perder o trono dele. E ele tem perdido. Ele já perdeu. Porque o reino de Deus começou dentro de mim. Erebararasarabaia. E quando começa o reino de Deus dentro de você, erereabaçoiaracabá, vai passar por todos os lugares. Você vai entrar em Jericó, o reino de Deus vai com você. Você vai para Samaria, o reino de Deus vai com você. Para onde você for, minha irmã, vai comprar um café na padaria, o reino de Deus está dentro de você. E você tem a oportunidade de fazer Jesus conhecido. Ah, bom dia. Boa tarde, sorriso no rosto, um abraço, qualquer coisa que você fizer, até não falar nada, você tá no ambiente. Minha irmã, o reino tá dentro de você. Aleluia! E aí, no final do ano, foi mudando, né? Pedi perdão pra todo mundo, me humilhei. Falei papelão, né, gente? O povo já foi uma mudança radical. No meio do ano, eu ouvi crente e não tem paciência. No final do ano, eu recebi um abraço da minha cunhada. E ela me deu um abraço bem apertado e ela falou assim: Que linda a sua fé. Eu quase me caí dura. Eu falei assim: Jesus, eu acho que Deus usou a boca dela, não foi ela, não. E desde então, outras coisas têm sido construídas. O diabo se levantou de novo. Meu marido veio falar assim: Olha, minha irmã tá falando que você não trata ela bem. Eu falei: "Oxe, eu tava quieta na minha." Isso foi depois, viu, gente? Eu falei: Não sei nada, não. A carne gritou: Ih, que nada, esse povo chato. Não queira contar mais, não. Mas Jesus falou: Você vai tratar melhor ainda. Tá tratando bem mesmo, não. Bora melhorar. Chegava na casa, nunca fiz isso. Vamos, mesa aqui, cafezinho. Como é que você tá? Ah, não sentava junto com o povo para conversar, queria ficar no meu quarto lendo a Bíblia. Agora você vai lá pra sala, vai sentar lá, vai começar a conversar de outras coisas. Vai lá fazer sala pra sua cunhada, vai lá fazer tudo pra ela. Outra coisa, outra coisa. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, né, minhas irmãs? Nós precisamos obedecer, deixar o ego morrer, deixar o orgulho morrer, porque com ele vivo, Jesus não vive. Ou vive um, ou vive outro. Então, minhas irmãs, é essa a palavra. Que o Espírito Santo continue ministrando no seu coração. Leia João 17, deguste. Cada palavra que sai da boca de Jesus é o nosso alimento, alimenta o nosso espírito, nos capacita. A capacitação é aqui. Eu fiquei chorando ali porque eu queria fazer o curso missionário. Jesus sabe que no meu coração eu tô chorando, mas eu tô sendo capacitada ao mesmo tempo por ele. Porque quando eu vivo com ele, ele me capacita. Quando eu ouço ele e obedeço ele, ele vai me dando mais confiança, ele vai me botando em outros territórios. Então a missão começa onde você tá, mas não precisa parar onde você tá. Creia, tome posse, dê um glória, porque Jesus, o Jesus que te comissionou para estar aí no seu bairro, é no morro, é no morro, é na favela, é na favela. Ah, eu tô aqui em outro país, tô estrangeira.
O Jesus que te comissionou para começar em você aí é o mesmo que vai te comissionar para ir para onde ele quiser. Não tem limites para o reino de Deus, não tem limite para Jesus, mas primeiro você tem que fazer um bom trabalho aí, porque ser fiel no pouco e sobre o muito, Deus te colocará. O problema é que a gente quer o muito, mas não quer ser fiel no pouco, quer reclamar do pouco, quer xingar o pouco, quer brigar com o pouco, quer sair na mão com o pouco, quer dizer, não quero esse pouco, eu só quero muito. Se for pouco, não serve. Mas Jesus está esperando, sentadinho ali no trono, você ser fiel no que ele já te deu. Aleluia. Deus abençoe, minhas irmãs. Ai, glória a Deus. E nisso, minha comida tá aqui olhando pra minha cara, que eu já vou guardar, que eu já não vou nem comer, porque eu já fui alimentada pelo Espírito Santo. Aleluia.